Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nosso assunto volta a ser beleza. E nós estamos aqui no estúdio Janaína Quintana para conversar com a própria, que é mestra no assunto. E nós vamos hoje saber sobre jato de plasma, que eu creio que é um assunto de muita relevância e que está fazendo com que as pessoas hoje precisem buscar recursos em cirurgias bem mais tarde, não é? Então, Janaína, tudo bem contigo? Tudo bem, doutora Eliane? Tudo ótimo. Explica pra gente o que é o jato de plasma. Então, para falar do jato de plasma, a gente precisa falar um pouquinho da parte técnica e um pouco da parte mais simples, que é o que as pessoas precisam saber, na verdade, né? O jato de plasma, o plasma, na verdade, é o quarto estado da matéria, né? Existem os estados sólido, líquido, gasoso e o plasma. Então, a gente usa uma caneta dermatológica. Nessa caneta dermatológica, ela sai da caneta um gás ionizado. Esse gás ionizado, em contato com o ar, forma o plasma. E o plasma, em contato com a pele, vai promover todo esse resultado que a gente espera, que é o resultado... Na verdade, o jato de plasma ele tem dois mecanismos de ação, que é o resultado de lifting imediato e o resultado posterior, que é o mais esperado, que é o resultado de estímulo de colágeno. Porque como a pele ela entende que houve um ferimento, ela trabalha muito forte para se regenerar, né? Então, ela promove esse lifting na região pontual onde a gente aplica o jato de plasma. Eu creio que assim, esse resultado imediato é porque a pele faz uma retração com o jato de plasma, né? A gente logo vê o resultado. Exatamente. A gente costuma brincar com as clientes que é como se fosse uma micro queimadura. Então, quando tu queima a pele retrai. No jato de plasma não é diferente. A gente consegue ver um resultado imediato, só que o resultado esperado mesmo é o resultado de lifting, que é esse resultado a longo prazo que vai acontecer em até 60 dias. E isso se aplica a que regiões do corpo? Do rosto? Na verdade a gente pode trabalhar em todo o corpo, todo o rosto. Eu trabalho mais com a parte facial, colo, pescoço, papada. A gente divide a região do rosto, testa superior de olhos, que é o procedimento mais famoso aí, que é a blefaroplastia sem corte. Inferior de olhos, que pega a região da olheira, essas linhas de expressões do sorriso. Região da boca, o famoso bigode chinês, linha de marionete, código de barras, né? Então, flacidez de uma maneira geral, mas corporal também, dá para fazer de tudo, na verdade, com o jato de plasma. Olha, eu vi algumas pacientes tuas, não é, que realmente assim tu fizeste maravilhas, não é? Aquelas papadas, aquela flacidez de pescoço, não é? Realmente dá um resultado muito bom, não é? E nós trabalhamos, eu costumo dizer, doutora Eliane, que eu trabalho direto com autoestima, né? E hoje eu atendo o público que não é só o público jovem, não é só o público meia-idade, e também não é só o público terceira idade. Eu pego meio que de tudo, todo esse público vem. Então, hoje nós estamos trabalhando muito forte também com esse público da terceira idade. E é muito gratificante tu trabalhar com esse... devolvendo essa autoestima, devolvendo esse amor próprio, porque às vezes elas acham que não tinha mais jeito. Elas acham que não era mais possível, a não ser com cirurgia. Então, quando a gente chega, né, apresentando uma alternativa muito menos invasiva e com um investimento muito melhor, muito menor, elas ficam felizes. Eu sempre digo, né, que são a faixa etária que se vê resultados melhores no sentido de logo serem percebidos, né, porque existe bastante alteração, flacidez, não é? E aí já sai mais jovem logo depois do procedimento. Exatamente, é imediato. Eu confesso que eu já vi resultados que eu me emocionei. Eu não acreditei assim que era possível chegar naquele resultado. É muito gratificante, assim. Por outro lado, Janaína, eu vejo também que, acho que devido ao estilo de vida, principalmente a alimentação muito rica em açúcares, né? Que a gente diz que o açúcar é o segundo cigarro, né? E o açúcar a gente sabe, né, que detona o colágeno, a elastina. Então, hoje se vê mulheres cada vez mais jovens com flacidez,
não é? Principalmente a facial, que faz com que elas pareçam com mais idade do que realmente têm, não é? Exatamente. Exposição solar, né? Toda essa parte da alimentação não saudável, falta de exercícios, a não ingestão de água. Então, é um conjunto de fatores, né? Não é uma única coisa. Normalmente são vários erros que a pessoa vai cometendo, a parte genética, que a gente sabe que influencia muito também, né? Mas para tudo tem jeito. Isso aí, o estilo de vida realmente faz bastante diferença. Mas, olha, eu acho maravilhoso, né? Eu fiz o procedimento, né? Capaz que eu não ia experimentar, né? E o que o pessoal me pergunta assim, dói? Então, eu não vou responder, né? Porque eu sou tendenciosa. Então, vou perguntar, né, o que as tuas pacientes referem. Sim. Então, doutora Eliane, eu costumo dizer que até depilação dói, né? E a gente precisa fazer de 15 em 15 dias. Então, o que eu faço? O que eu falo sobre o jato de plasma? A gente aplica anestésico, tá? Um anestésico tópico, forte. Foi um anestésico que eu desenvolvi e foi depois de alguns testes, justamente para que ficasse mais confortável para a cliente. Posso te dizer que 80% das clientes não sente nada, mas tem aqueles 20% que tem uma sensibilidadezinha maior, mas assim, suportável, nada absurdo, né? O procedimento é rápido. Normalmente a cliente fica meia hora no anestésico e depois, dependendo quantas regiões eu for fazer, mas em 40, 50 minutos ela está pronta, né? Então não é muito tempo ali, né, no procedimento em si. E é um procedimento que a gente pode fazer no verão também? Se a paciente se comprometer com os cuidados do pós, da não exposição solar, mas o que eu me refiro à exposição solar, doutora Eliane? Não pode deitar no sol para se bronzear, por exemplo. A gente nem faz mais isso. Exatamente. Então, eu faço, se a cliente se compromete comigo, olha, quero fazer e vou me comprometer, eu faço, não tem problema nenhum. A questão, eu acho que é tão simples, não é? Porque esse comprometimento, na verdade, é a não exposição ao sol, né, intenso, que a gente já tem cuidados em função de câncer de pele, e o sol é considerado um dos maiores gerontógenos que existem, ou seja, né, um dos principais fatores de envelhecimento. Então, hoje, as pessoas já estão conscientes disso, né, e já usam bastante filtro solar normalmente. Então, na verdade, né, evitar a exposição excessiva, né, a gente não fica mais torrando no sol como antigamente, porque hoje a gente sabe dos malefícios, né, do sol, e usar o filtro, não é? Exatamente. E uma coisa legal também é que todas as clientes saem da clínica com um home care, né, pós-procedimento, porque não adianta de nada ela vir aqui, a gente faz o procedimento, ela sai com a pele linda e depois ela não usa um sabonete específico, ela não usa um tônico, ela não usa, né, um estimuladorzinho ali de colágeno, né? Se ela tem melasma, né, algo que trabalha esse melasma ali para clarear, a gente sabe que o melasma não tem cura, mas tem gerenciamento. Então, ela sai também com esse home care e esse acompanhamento pós-procedimento, que é muito importante. Nos primeiros dias, elas me mandam foto diariamente. Eu acompanho bem de perto, realmente. E capaz que a gente vai esperar, não é, para o próximo inverno para fazer alguma coisa, podendo já sair, principalmente com essa região aqui, né, do colo, pescoço, né, que apresentam mais flacidez. Então, né, a gente pode procurar aí esse recurso em qualquer época. Mas tu falaste agora uma coisa importante, melasma. Né? Quem tem esse problema sofre bastante, até então quase não se tinha recursos, não é? E eu sei que tu tens também, né, procedimentos ótimos para o melasma. Muitos procedimentos, na verdade. É muito importante a gente sempre alinhar as expectativas da cliente com aquilo que a gente de fato pode entregar. E hoje já se sabe que o melasma não tem cura, como falamos, mas nós conseguimos sim gerenciar esse melasma, manter ele mais claro e conseguir levar uma vida normal, né? Sem que a pessoa tenha aí problemas sociais, aquela história de passei uma maquiagem e não consegui cobrir nem com a maquiagem, né? Então, a ideia dos tratamentos é isso. Então, hoje eu trabalho com o peeling de algas, que tem resultados excelentes, promove uma descamação maior do que os peelings químicos.
Trabalho com microagulhamento com ácido tranexâmico, que hoje a gente já sabe que é o que existe de melhor no que diz respeito a essa resposta positiva do melasma, né? Porque antigamente se usava ácidos muito fortes. A hidroquinona, por exemplo, é um ácido maravilhoso, mas ela tem o famoso efeito rebote. Então a gente precisa cuidar muito isso. Bem, Janaína, a gente quer conversar contigo um pouco mais, não é, sobre essas questões aí, não é, esses outros procedimentos. Então a gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos com você aí, não é, para saber, não é, desses procedimentos, dessas maravilhas aí que a gente pode fazer, não é, e rejuvenescer aí muito rapidamente e resolver aqueles probleminhas, não é, que incomodam tanto. Então fique conosco que nós já voltamos. Estamos de volta aqui no estúdio Janaína Quintana, em Novo Hamburgo, e conversando, não é, com a própria profissional que, além de realizar procedimentos maravilhosos aí para o rejuvenescimento, a qualidade da sua pele, também ministra cursos para quem quer, não é, trabalhar nesta área. Então, Janaína, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão, né, de hoje as pessoas quererem fazer também um curso, trabalharem com a beleza, talvez até naqueles momentos livres, né, como um segundo trabalho, até uma realização, não é? Exatamente. Importante falar que eu comecei dessa forma. Eu comecei na área da beleza como uma renda extra. Depois eu abri um espacinho na minha casa e posteriormente eu abri o estúdio, né? Então tive toda uma jornadinha aí antes. E sou suspeita para falar porque sou completamente apaixonada pela área. Acho que não porque é uma tendência, não porque está em ascensão, mas acho que tu trabalhar com o emocional das pessoas, com a autoestima, com a beleza, com o amor próprio, isso não tem preço, de verdade, assim. É verdade. E uma renda extra sempre também, né, é muito bom. E olha só, né, tá aqui a Janaína para dizer, né, que além desta realização, da alegria de ver a satisfação das clientes, não é, hoje está com esse estúdio maravilhoso. Então, parabéns pela conquista, não é? A competência, a dedicação que trazem isto, com certeza, não é? Senão não seria, né, o que és hoje. Então, tá aí a dica para você, né? Quer fazer um curso aí na área da beleza? Converse com o pessoal aqui do estúdio Janaína Quintana. E que também ministra cursos à distância, não é? Sim, eu estou com um projeto novo agora também, que é o projeto de curso por chamada de vídeo. Né? Já saí do estado para ministrar curso fora, agora estou com esse projeto de ministrar curso à distância e muito em breve curso online também, que é um projeto que está no papel aí, em breve sairá do papel. E já formei aí mais de... O estúdio, com todas as profissionais que já passaram por aqui, nós já formamos mais de 1.200 alunas presenciais. Então, olha já só, temos uma bagagem. Poxa, põe bagagem nisso aí. Bem, Janaína, mas no bloco anterior a gente falou um pouquinho aí sobre o peeling de algas, sobre microagulhamento, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses peelings, até porque, né, aí nos bastidores conversando, a gente pensa que peeling de algas seriam aquelas máscaras de algas que a gente tem, não é? Aquela ideia de antigamente, ou mesmo que às vezes compra pronto, né, as máscaras de alga, que alga eu acho que passou até longe, não é? Mas o peeling de algas é algo bem diferente e muito mais potente, não é? Então, explica pra gente o que é. Sim. Então, o peeling de algas ele é totalmente natural, 100% orgânico, ele é um peeling aprovado pela Anvisa e eu costumo dizer que ele entrega mais resultado do que o peeling químico, né? Ele promove uma descamação extremamente profunda na pele, é um procedimento rápido para ser feito, 20 minutos a cliente está pronta, né? E aí do segundo ao quinto dia inicia esse processo de descamação na pele, né? Saindo todas as células mortas, né? E vindo uma pele linda, maravilhosa ali embaixo. Então, é extremamente eficaz para melasma, linha de expressão, flacidez, poro dilatado, oleosidade, cicatriz de acne. Ele tem uma infinidade de benefícios, na verdade.
Olha, quando a gente fala cicatriz de acne, não é talvez tão comum em mulheres, apesar que tem bastante, mas eu me lembro, né, dos homens, dos rapazes, dos jovens, não é, que tem aquela mudança hormonal e surgem muitas acnes e que acabam ficando cicatrizes mesmo, né? Às vezes tem um rosto tão bonito e cheio de cicatrizes de acne e isso não é uma culpa, digamos, da pessoa, é do próprio organismo, né? E isso pode ajudar, então, nesses casos? Normalmente são tratamentos combinados, não somente o peeling de algas, mas daqui a pouco um microagulhamento. Normalmente são procedimentos associados, porque a cicatriz de acne realmente ela é bem difícil de ser trabalhada, não é impossível. Conseguimos sim uma melhora, uma amenização na aparência da profundidade dessa cicatriz, mas é possível sim, normalmente com tratamentos combinados. Olha, né, eu não entendo aí do assunto, né, mas pensando no microagulhamento e posteriormente algo que, né, descame também, eu creio que deve dar uma boa melhora nessa aparência dessas cicatrizes, não é? Com certeza, são resultados excelentes e tanto na parte feminina quanto masculina. Como tu disse, né, realmente a gente não encontra tanto mulheres, realmente é mais o público masculino, mas também vemos, né, e a gente sabe que cicatriz no rosto, né, baixa autoestima, é um problema. E às vezes praia tem nas costas, não é? Porque o homem dificilmente vai ter um cabelo comprido para cobrir, né, as costas e a gente vê assim, né, a rapaziada com muitas cicatrizes de acne, marcas nas costas também. Sim, é bem comum. Normalmente o tratamento para cicatriz de acne ele realmente é mais masculino. Então, né, além de todos esses benefícios, eu creio que isso também deve ser algo que a gente pode fazer periodicamente, no sentido de, mesmo tendo uma pele bonita, né, fazer a prevenção do envelhecimento precoce da pele, né, mantendo o colágeno, estimulando o colágeno para, né, se manter bela por mais tempo. Então, eu vejo assim que hoje as jovens, né, de 18, 20 anos, né, bem diferente do que nós que chegávamos nos 40 e aí ia procurar alguma coisa, né? Hoje as bem jovenzinhas estão também já cuidando bastante, não é, Janaína? E isso é muito bom, né, doutora Eliane? É o que a gente fala, é um termo que está sendo bem usado agora, que é o gerenciamento do envelhecimento. É tu ir gerenciando desde cedo, porque, né, tu ameniza problemas lá na frente, né, bem mais fáceis de resolver, talvez, se tu estiver tratando e fazendo a manutenção dessa pele, né, da oleosidade da pele, das linhas de expressões. Então, tem uma infinidade de tratamentos, a área estética ela só cresce, né? E graças a Deus aí eu sou completamente apaixonada pela minha área, estou na área certa e ver o brilho no olho das clientes quando a gente entrega o espelho para que elas possam ver um resultado não tem preço. E técnicas e produtos cada vez melhores, não é? Cada vez mais avançados para se chegar a esses resultados. Exatamente, e menos invasivos, né? Eu acho que a parte cirúrgica ela é muito importante, mas a gente precisa ir jogando ela um pouquinho ali na frente, quando, né, não tiver mais outras alternativas não tão invasivas, aí a gente parte para a cirurgia. Olha só, há um tempo atrás, isso faz muito pouco tempo, né, o microagulhamento era um rolinho cheio de agulhas, né? E hoje, né, é usado uma caneta que dá o mesmo resultado. Exatamente, a Dermapen, né, que é uma caneta onde a gente troca o cartucho, coloca o cartucho com quantas agulhas a gente quer, nós conseguimos medir ali a profundidade da agulha, a intensidade da velocidade, então é muito mais evoluído do que foi, né? Antigamente a gente via as pessoas com o rosto coberto de sangue, e isso era até perigoso, na verdade, se nós formos olhar hoje de fora, assim, né? Porta de entrada para bactérias, né? Exatamente. Mas com a Dermapen, hoje, o processo é muito mais seguro. Outra coisa que eu queria te perguntar, Janaína, também, não é, conversamos bastante sobre isso. Hoje ainda se usam muito aqueles fios, não é? Para flacidez no rosto, pescoço, né? E tu tens essa proposta aí, como nós falamos no bloco anterior, do jato de plasma, mas
ao invés dos fios, tu me falaste que existe uma outra técnica que estimulam o colágeno com resultados como dos fios, mas que não se usam esses fios, né? Que técnica é essa? O que tu usas, não é, para estimular esse colágeno sem precisar, não é, usar esses fios, para quem tem assim muito medo disso também, não é? Então, eu acho que alguns profissionais acabam exagerando um pouquinho na história do fio, e às vezes isso traz para a pessoa um resultado não tão harmônico e não tão natural. Eu levanto mais a bandeira da naturalidade, né? Então hoje a gente tem os bioestimuladores de colágeno, que são maravilhosos, são os queridinhos aí, né, da área estética, e eles fazem esse trabalho internamente, mas sem alterar quem tu é, né? Sem trazer aquele resultado de procedimento que às vezes altera todo o rosto da pessoa, né? E aí as próprias pessoas próximas dizem: nossa, mas tu tá estranho, tá diferente. Não é essa a proposta, né? O bioestimulador, ele traz um resultado natural, né? E ele demora, não é um procedimento que tu sai da clínica com um resultado. Ele demora, começa a aparecer os resultados em 30 dias e vai num pico de 90 dias estimulando colágeno. A gente chama de banco de colágeno. Olha aí que maravilha, né? Bem, nosso programa hoje já está chegando ao final, mas, né, nós queremos estar aqui novamente falando sobre coisas também que são queixas frequentes, não é? Como o código de barras, o bigode chinês, não é? Que até então se faziam preenchimentos e às vezes a pessoa já ficava com o rosto muito grande, né, quando não ficava até deformado muitas vezes, não é? Então, são outras coisas, não é, que a gente vai trazer aqui para você em breve com a Janaína Quintana aqui no seu estúdio, não é? Ela que ministra os cursos também, não é, e oportuniza você, né, a se realizar nessa área da beleza, como ela, né, se realizou, e ter aquela renda extra também. Bem, Janaína, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, é um trabalho lindo, gratificante, sim, e, né, as muitas beneficiadas e beneficiados agradecem aí, né, duplamente. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, doutora Eliane. Para quem não conhece, as pessoas que não são de Novo Hamburgo, né, mas nós ficamos praticamente no centro de Novo Hamburgo, na Avenida Vitor Hugo Kunz, um lugar bem acessível, temos estacionamento na frente, né? Pode chamar no WhatsApp também, e a gente faz consultoria online, né? Às vezes a pessoa é um pouquinho de longe, não consegue vir até o estúdio para fazer uma dermoconsultoria, mas a gente faz online também. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, e a gente volta amanhã com o nosso Viver Bem. Até lá! Viver Bem.